Olá turma, estamos aqui para mais uma videoaula do aditivo emergencial do Bahia Produtiva. Meu nome é André Luiz, sou colaborador do IRPA e o tema hoje é reserva alimentar para o rebanho de caprinos e ovinos. Por que falar desse tema? A reserva alimentar para os animais é de vital importância para a atividade, porque nós estamos numa região de clima semiárido, onde o principal pasto, a principal fonte de alimento para esses rebanhos é a caatinga, que durante metade do ano ou uma boa parte do ano ela perde suas folhas, né? Ela perde sua capacidade de suporte forrageiro para o rebanho. E isso é uma característica do clima semiárido que nós estamos, né? Mas o que caracteriza uma região como de clima semiárido? Então, para uma região ser considerada semiárida, ela tem que ter pelo menos um desses três fatores que eu vou citar agora, né? Então, a região ela tem que ter precipitação pluviométrica, ou seja, chover entre 400 e 800 milímetros por ano. Essa é uma média, né? Ela tem que ter evapotranspiração, ou seja, evaporar de água no mínimo igual ao que chove, né? Nós temos regiões no semiárido como na região do Vale do São Francisco, que essa evaporação ela chega a ser o dobro do que chove. E o outro fator para caracterizar uma região como semiárida é risco de perda de lavoura de sequeiro maior do que 50%. Ou seja, se plantando 10 anos, se perde no mínimo 5 anos a lavoura, e a gente sabe que as perdas aqui na região são muito maiores de lavouras não irrigadas, né? Para cada 10 anos que se planta milho, se planta feijão, se colhe 2 ou 3 anos no máximo, né? Então, nas regiões de clima semiárido, o que dá segurança para os agricultores, para as famílias de agricultores e agricultores, é justamente a criação, né? E o animal que é mais adaptado, que é mais rentável para esse tipo de criação, são os caprinos, né? Para ser criado em clima semiárido e que dão mais segurança e mais retorno, né, para os agricultores. Então, na videoaula de hoje, a gente vai falar um pouquinho como os agricultores, as agricultoras podem se organizar, né, para não depender de comprar ração nas vendas, no comércio, para manter seu rebanho saudável e sadio durante o período de estiagem, quando a caatinga não tem suporte forrageiro suficiente para manter esses animais bem alimentados, né? Para manter esses animais sem perder peso. Para isso a gente precisa de algumas definições para a gente saber como calcular, né, esse suporte forrageiro, essa reserva alimentar que nós temos que ter para a criação. Uma dessas é matéria seca. A gente tem que ter claro o que é matéria seca dos alimentos, né? Porque a gente não pode calcular a quantidade de uma forrageira, a quantidade de um alimento para dar para a criação, contendo a água como elemento desse nutriente. A gente sabe que a água é um alimento, é importantíssimo, inclusive na semiárido, para o semiárido, para a vida do homem e dos animais, né? Mas para a gente fazer o cálculo da reserva alimentar que a gente tem que ter para a criação, para fazer esse tipo de conta a gente tem que tirar a água dos alimentos. Então, quando a gente fizer esses cálculos, a gente sempre vai falar em matéria seca, que é justamente a planta ou a forragem sem a água, né? Um exemplo, a palma forrageira. A palma forrageira ela tem em sua composição aproximadamente 90% de água, 10% de matéria seca, que são os elementos que constituem a sua composição e não são água. Então, em 10 kg de palma, se você for no palmal, for na roça e cortar 10 kg de palma, ali botar no carrinho ou 10 kg de palma, você vai ter 9 kg de água aproximadamente e 1 kg
dos demais nutrientes que compõem a palma. Então, quando a gente fizer os cálculos para o rebanho, a gente sempre vai falar de matéria seca, é em matéria seca que a gente vai fazer esse cálculo da reserva alimentar para os animais. Outra definição que precisa estar claro é peso vivo, né? Então, quando a gente falar que uma cabra tem 30 quilos de peso vivo, tá? Porque a gente vai fazer esses cálculos do que um animal precisa comer baseado no peso vivo dele. O peso vivo é o animal inteiro, com chifre, pelo, casco, os órgãos internos, né? Porque a maioria dos agricultores aqui na região, quando fala o peso dos animais, só fala o peso de carne, né? E a gente, quando vai fazer o cálculo da necessidade alimentar dos animais, é sempre o peso vivo e não só o peso de carne, né? Outra coisa que tem que ficar claro para todo mundo é percentagem, né? As partes em 100. Todas as contas que a gente fizer tem que levar em conta esse fator percentagem. Então, com essas três definições principais, a gente pode começar a querer se organizar para falar em reserva alimentar para os animais, tá? Antes de fazer as contas do quanto a gente precisa para guardar, para dar para o rebanho durante o período da estiagem, primeiro a gente precisa se organizar, tá? Então, como é que a gente se organiza? Precisa saber quantos animais a gente vai ter que alimentar durante o período da estiagem, né? Então, é importantíssimo que a família, que os agricultores se organizem, que a estiagem tem todo ano, né? A gente sabe que por mais chovedor que o ano seja aqui no semiárido, quando chegar final de agosto, setembro, outubro, as folhas caem, a caatinga não tem suporte forrageiro e por mais que a chuva venha cedo, novembro, dezembro, todo ano tem esse período de estiagem que é necessário dar um suporte alimentar para os animais no coxo, né? Dar uma ração de preferência produzida na própria unidade de produção familiar, né? E suprir a necessidade alimentar desses animais durante o período de estiagem. Então nós precisamos saber quantos animais nós vamos alimentar, né? Outra coisa que a gente precisa saber é qual o período estimado, né? Se a gente vai dar essa ração por 6 meses, 4 meses, 8 meses, né? É importantíssimo a gente saber por quanto tempo a gente vai dar para saber a quantidade que precisamos guardar desses alimentos. E outra coisa importante é a média de peso dos animais que a gente vai fornecer essa suplementação. Porque todo cálculo que é feito para a gente dar a suplementação é baseado no peso vivo desses animais. Então, turma, vamos fazer um exemplo de um cálculo para suplementar um rebanho utilizando 4% do peso vivo desses animais oferecido de matéria seca de alimentos diário. Então vamos usar como exemplo, né, que nós tenhamos 100 cabras com média de peso vivo de 30 quilos e vamos fornecer de suplementação 4% do peso vivo desses animais de matéria seca por dia durante o período da estiagem. Como é que primeiro a gente precisa saber quanto uma cabra vai comer por dia da suplementação, certo? Como é que a gente faz esse cálculo? É uma regra de 3 simples, né? Onde 30 quilos, que é o peso dos animais, é 100% do peso dela e 4%, o que a gente vai dar de suplementação, é o que nós queremos descobrir, né? Então essa conta se multiplica 30 por 4, né? Dividido por 100 vezes x, que a gente quer saber, que é igual a 120 dividido por 100, que vai dar um resultado de 1,2 kg de matéria seca por dia. Então, a partir dessa conta, nós chegamos à conclusão que cada cabra vai precisar ser suplementada com 1,2 kg
né, de alimento por dia. Mas nosso rebanho é de 100 cabras. Então a gente tem que saber quanto o rebanho vai comer por dia. Nós pegamos o valor referente a uma cabra e multiplicamos pela quantidade de indivíduo do rebanho. 1,2 vezes 100, são 100 cabras no rebanho. Então nós chegamos à conclusão que esse rebanho vai ter que se alimentar, vai ter que comer 120 quilos de matéria seca por dia, tá? Por dia de suplementação. E qual período que nós vamos suplementar esses animais? Nós trouxemos no exemplo que nós pretendemos dar ração para esses animais durante 6 meses, ou seja, 180 dias. Nós vamos dar comida de um exemplo, para ficar mais claro, nós vamos começar a suplementar esses animais em julho e vamos levar eles, dando essa ajuda alimentar, essa complementação, até janeiro, né, completando 6 meses de alimentação. Essa é a nossa perspectiva, né? Nós vamos nos preparar para dar alimento para esses animais durante esse período. Mas é certo, André, que vai dar condições de alimentar durante 6 meses? E se a estiagem se prolongar mais do que 6 meses, né? Se a seca for maior do que 6 meses? Bom, a gente tem que partir de alguma coisa. Pior é não ter nada para dar para os animais, e desde o início de julho, agosto, os animais começaram a perder peso e o agricultor ir para as vendas, comprar milho, comprar soja, comprar trigo no balcão do comércio para dar para os animais. Então é muito mais rentável de se preparar, né? Mesmo que seja uma perspectiva que não é certa, porque a gente não sabe quanto tempo vai durar a estiagem, quando vai vir a primeira chuva, né, para a caatinga enfolhar de novo. Então a gente se prepara para 6, 7, 5 meses. O que o agricultor começar a fazer de reserva alimentar para o rebanho já é um bom início para o nosso clima aqui, para quem convive com o clima semiárido, tá? Então, nós chegamos à conclusão que os animais, esse rebanho, vai precisar de 120 kg de matéria seca por dia. E pelo período de 6 meses, como é que a gente vai fazer para saber quanto a gente vai precisar de matéria seca? É só multiplicar 120 vezes 180, que é o número de dias que a gente está se preparando para dar comida a esses animais, né? Aqui vai dar o resultado de 21.600 quilos de matéria seca. Nós vamos precisar guardar, estocar para dar para esses animais, né? Quando a gente fala guardar, não necessariamente esse alimento vai estar em forma de silo ou em forma de feno. Ele pode ser guardado também na roça, uma roça de palma, uma roça de leucina, né? Uma área fechada na caatinga que os animais não entraram durante o período normal, durante o ano, né? Então, quando a gente fala em reserva alimentar, não necessariamente, né, vai estar estocado, armazenado em forma de feno, de ração e de farelo, né? Se considera também áreas plantadas, áreas produtivas que estão guardadas para ser usada nesse momento mais crítico do ano, o período da estiagem. Gente, só para ilustrar nosso exemplo, se a gente fosse usar como exemplo aqui, se fosse guardar como reserva, que isso não é o correto a se fazer, só palma. Se fosse usar só palmas, isso aqui é só um exemplo, né? A palma, a gente calculou que a gente vai precisar por rebanho de 21.600 kg de matéria seca, ok? Então a palma, nós sabemos que ela tem em torno de 10% de matéria seca, né? Então quanto seria de palma no pé, lá no campo, que a gente teria que ter guardado para chegar a essa quantidade de 21.600 kg de matéria seca? A gente tem que fazer aí outra regrinha de 3, né? Se 21.600 kg é 10%, que é a matéria seca que a palma tem aproximadamente, quanto seria os 100%? Ou seja, a palma toda. A palma que você vai na roça e corta, né, no pé para dar para os animais, né? Então a gente faz essa conta da mesma forma, multiplica 21.600
por 100, que é o todo, e divide pelo 10%. Então nós teríamos que ter, né, na roça, se fosse suplementar só de palma, 216 mil quilos de palma para fornecer aos animais durante esses 6 meses de suplementação no custo, né? Esse foi o primeiro momento. Espero que vocês tenham compreendido essas continhas e a necessidade de guardar um alimento para os animais, né, no clima, em regiões do clima semiárido, né? O primeiro momento, como eu falei, no segundo momento que nós vamos gravar, nós vamos tentar fazer contas com plantas diferentes, né? Tentar fazer algum balanceamento para essa ração ficar mais nutritiva para esses animais, né? Esse foi só o primeiro momento e teremos um terceiro momento ainda onde vamos apresentar uma planilha para fazer esses cálculos da ração. Uma planilha desenvolvida por um colaborador do IRPA também, né? Que ajuda muito a fazer um balanceamento da ração com as plantas, com a ração que a gente tem na unidade de produção familiar. Qualquer dúvida, estamos no IRPA, no site e no e-mail irpa@irpa.org, e será um prazer conversarmos mais sobre o assunto. Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.